O Enem tá logo ali, batendo na porta. Estequiometria ainda é um dos temas que tira o teu sossego? Tu vive travando nas questões de estequiometria só de olhar o enunciado e aquele monte de informação na questão e não faz a menor ideia do que fazer? Esses enunciados que estão aí na tela te assustam? Tenha calma. Estequiometria não é mágica, tampouco sorte. Técnica e estratégia. E hoje eu vou mostrar para você como destrinchar qualquer enunciado de estequiometria com um passo a passo bem simples. Não está reconhecendo a minha voz, né? Saudações, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Garcia, sou professor de Química, sócio do professor Marcos Enes, o monstrão da Química, aqui no Química do Monstro, né? Vou contar um pouquinho da minha história só para vocês entenderem quem eu sou e de onde eu surgi. Eu conheci o professor Marcos na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, onde a gente estudou junto aqui em Niterói em 2009. A gente se tornou muito amigo, irmãozão de vida, assim. E em 2017 eu embarquei com ele nessa ideia, né? Na época era uma ideia do QDM, do Química do Monstro. Então ajudei ele desde a criação do canal, desenvolvimento da logo, divulgação do conteúdo, enfim, diversas coisas. Eu costumo atuar muito nos bastidores. De maneira resumida, assim, eu sou responsável pela parte de relação empresarial, interação com o público, administração na parte interna da plataforma, criação de arte, moderação das lives, desenvolvimento de materiais, dentre algumas coisas aí. Algumas vezes vocês já me ouviram ele me chamar de Sasaki ou de Batman, né? Pois então, este sou eu em carne e osso, né? Cabelo nem tanto, infelizmente, mas enfim. Recentemente eu lancei um curso que é voltado para a aplicação de matemática na química. Ele chama Matemática para Química, né? E futuramente eu pretendo aparecer mais aqui, não só nesses cursos lançados, mas também aqui no YouTube para ajudar vocês. Caso vocês se interessem pelo curso, confere depois da aula o link aqui na descrição. Beleza? E vamos à estequiometria, né? Basicamente, a estequiometria... Deixa eu ficar pequenininho na tela. Basicamente, a estequiometria é aquela parte da química que relaciona como as coisas reagem, a proporção nas quais elas reagem e esse tipo de estudo, né? Assim como quando a gente faz um bolo, ele tem uma receita com proporções certinhas. Na estequiometria, a gente vai estudar as proporções certinhas nas reações químicas. Então, a massa de uma coisa que reage com a massa de outra, gerando uma massa de uma terceira substância, e a gente vai ver as relações, vai conseguir calcular e relacionar essas quantidades todas. A maioria dos alunos tem um problema que não é só a conta envolvida nas questões de estequiometria, mas principalmente a interpretação dos enunciados das questões de estequiometria. Então, eu fiz uma divisão da estrutura básica de um enunciado de estequiometria para a gente dar uma olhada e conseguir subdividir esse enunciado. Primeiro, a gente tem aí um texto, né, que vai te dar um contexto da situação que está acontecendo, vai te apresentar uma situação, um problema. Nesse texto vão estar contidos os dados da situação, um problema, né? A reação química ou a descrição dela, as fórmulas ou nomes das substâncias envolvidas, as quantidades, massa, volume, rendimento, pressão, pureza, todos os dados numéricos que você vai precisar para resolver essa questão. E no final desse enunciado a gente vai ter um comando, né, que é a pergunta. O que o enunciado em si está te pedindo? Beleza? Você ter esse enunciado dividido nessas partes vai te auxiliar na hora de entender o que ele quer e como você vai buscar as informações necessárias para responder o que ele quer. Então, pensa assim, toda leitura numa prova ela vai consumir energia e tempo. Então, quanto mais eficaz for a sua leitura, melhor. Já que a prova por si só já é uma prova extensa e ela vai exigir leitura e atenção aos detalhes, né, em muitas partes dela. Então, a tendência dessas provas novas de vestibular, né, conforme os anos passam, serem cada vez mais interdisciplinares. Então, quando eu tenho uma interpretação boa de enunciados, isso vai exigir não técnica, mas obviamente uma repetição de também prática, né, no caso, essa interpretação ela passa a ser cada vez mais um diferencial.
entre quem consegue e quem não consegue usar o tempo e energia que são limitados da maneira mais produtiva. Beleza? Então, eu vou passar uma estratégia, um passo a passo aqui, para a gente conseguir trabalhar as questões de estequiometria de uma maneira simplificada. Beleza? Vamos a ela. A gente tem aí o primeiro passo. A gente vai identificar a reação e ou relação entre as substâncias envolvidas. A gente vai saber, pelo enunciado, quais as substâncias que a gente vai querer relacionar, prestando atenção nisso, como elas se relacionam. Então, qual é a forma como elas se relacionam à reação química? Ou seja, identificando a reação química, eu consigo ver onde as substâncias que se relacionam estão e como, qual a proporção numérica que elas se relacionam. Aqui a gente tem 3 possibilidades para o enunciado te apresentar essa reação. A primeira possibilidade é de forma direta, uma reação explícita. Ele vai te mostrar as fórmulas, ele vai te mostrar as proporções, ou não, ele não vai estar necessariamente te dando a equação balanceada, mas ele vai te dar reagentes, produtos e as fórmulas das substâncias envolvidas. Outra forma dele te dar essa reação é implicitamente, ou descritivamente. Ele vai te dar nomes e ou as fórmulas das substâncias. Né? E aí entra aquela parte de nomenclatura. Ah, Felipe, eu não sei nomenclatura, eu não sei montar a reação. Então, pensando nesse pessoal que ainda tem dificuldade, não é o foco da aula de hoje, nem balancear e nem montar a reação. Mas eu vou botar aqui na descrição links das aulas que a gente tem aqui no canal que ajudam você a montar as reações e a dar nome tanto para componentes inorgânicos quanto para componentes orgânicos das reações, beleza? Então, outra forma, a terceira forma é a relação quantitativa já descrita pelo enunciado. Enunciados assim, a gente costuma ver que não precisam de reação montada, eles já descrevem quantidade. Tipo, se eu queimar tantos gramas de um combustível, eu obtenho tantos gramas de CO2. Ou seja, ele já te deu as quantidades relacionadas de CO2 e de combustível, então você não precisa montar uma reação para chegar numa base de relação, ele já te deu no enunciado. Então, são basicamente essas 3 possibilidades que a gente tem, levando em conta sempre essa observação aqui no final. Balanceia ou verifica o balanceamento das equações antes dos cálculos. Ah, mas Felipe, a questão já me deu equação balanceada. Tá, se ela tiver balanceada errada, a questão vai ser anulada. Até aí tudo bem. Agora, se ela tiver balanceada errada e você não verificar, tu vai fazer um monte de conta. E aí vai chegar no final, vai dar um resultado sem pé nem cabeça. Tu não vai chegar num resultado que faça sentido. Ou seja, verifica esse balanceamento mesmo quando a questão te dá uma equação já balanceada. Beleza? Não é difícil, sim. É só você ver se a quantidade de átomos de um lado está igual à quantidade de átomos do outro. Tá? Tem 4 hidrogênios desse lado aqui, tem que ter 4 do outro. Então, vai verificando esse balanceamento caso a questão já te dê a equação balanceada. Caso ela não balanceie, você monte e balanceie ou balanceie caso ela te dê a equação pronta sem balanceamento. Beleza? Aqui não é o foco da aula, né? Então, vou botar o link das aulas complementares aí caso você não saiba montar as equações ou o nome das substâncias, tem dificuldade aí de dar nome às vezes para sal, ácido, composto orgânico, etc. Vou botar os links aqui na descrição para te ajudar. Beleza? Vamos para o segundo passo. Entender o que a questão pede. O enunciado pode ser gigante, mas o comando está sempre no final. Ou seja, por mais que aquele textão, aquele enunciado gigantesco, ele te intimide, ele faça você achar que a questão é impossível, na verdade, o que ele pede é uma frase. E ela está no final desse enunciado. Então, se eu antecipar uma leitura do final do enunciado, de repente eu já consigo fazer uma leitura do texto mais eficiente. Obviamente, o que eu recomendo de primeira é, se não for um texto gigantesco, você passar uma leitura rápida no texto. E aí vai no comando. Se você quiser no texto, já vai sublinhando, né, que é o passo que eu vou falar em seguida, destacando esses valores numéricos ou reações que estejam no texto, nome de substância, etc. E vai ver o comando. O comando vai te dizer, basicamente, o que você quer relacionar com o dado que o texto te dá, que a questão te dá. E a partir dessa relação, você vai ver como montar a reação, como fazer as contas, beleza? Então, o segundo passo é entender o que a questão pede. Eu vou ler aquele comando que fica no final da questão. O terceiro passo seria destacar
os dados importantes aí, sublinhar números e palavras-chave como massa, volume, mol, rendimento, pureza, nome, fórmula, reação, tudo que tiver numérico ali na questão, que tiver unidade numérica, tem potencial de ser útil, a gente acha, então vamos sublinhar. Se não for útil, pelo menos ele vai otimizar. Quando eu ler o comando da questão e voltar na questão para ver esses dados, fala, poxa, a questão me perguntou qual é a massa de CO2 formada. Tá, mas eu sei qual é a massa de combustível queimado? Aí eu já sublinhei no enunciado, ficou bem mais rápido de eu achar isso. Então isso economiza tempo e energia, você não precisa ler tudo de novo. O quarto passo, esse passo aqui eu digo que ele é um passo complementar. Eu li tudo, eu li o comando da questão, eu ainda não entendi o que a questão está pedindo. O que eu faço? Eu tento entender o contexto. Um estudante de química num laboratório. Um fabricante de medicamentos tem um teste de qualidade. Tenta se colocar naquele contexto. Caso você ainda não saiba o que fazer, tenta se colocar naquele contexto, resolver aquela situação, problema, como se você estivesse fazendo parte dela. Tenta interpretar ela como se você estivesse fazendo parte. Fala, olha, eu tenho tal problema. Um medicamento que eu tô produzindo, eu não sei a pureza dele, eu tô querendo fazer um teste para descobrir essa pureza. Qual a característica desse medicamento? Ele é um ácido, ele é uma base, então eu vou neutralizar ele ou com ácido ou com uma base. E aí a quantidade que eu uso para neutralizar vai me dizer a quantidade de medicamento que tem, eu proporciono isso para uma fração maior, eu sei a pureza, entendeu? Então, tenta entrar nesse contexto, entender esse contexto, caso você ainda não saiba o que fazer, beleza? E, por fim, obviamente, a execução das continhas. Aí a gente vai montar a regra de 3, fazer proporção, conversão de unidade, tudo aquilo que for necessário para que a gente consiga chegar na nossa respostinha, beleza? Aqui, vamos trazer 5 questões agora, mas antes de trazer essas questões, eu queria pedir uma coisa para você. Esse passo a passo aqui, se ele já te ajudou, considera deixar o teu like, beleza? Para mostrar para o YouTube a relevância desse vídeo, para mostrar que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também, beleza? E se te ajudou até aqui, pode deixar um comentário, enfim, beleza? Ajuda nosso canal a crescer, ajuda a gente a ajudar mais gente ainda. E aqui a gente vai fazer 5 questões de aplicação desse passo a passo que eu passei para vocês agora, certo? São 2 questões do Enem e outras que não são do Enem. Vamos lá. A primeira questão a gente tem aí. Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio. Eu já vou botar a cor vermelha aqui para eu conseguir destacar tudo que for relevante, né? Então vamos lá. A bauxita... eu li tudo, né? Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio. A bauxita contém alumina, que é matéria-prima para a produção de alumínio. Então, a alumina vai ser a matéria-prima. Por que a minha canetinha não tá... Ups. Espera aí, problemas técnicos. Certo. A alumina, a bauxita contém alumina, que é a matéria-prima para a produção de alumínio. Beleza. De forma geral, são necessários 50 kg de alumínio. Então aí a gente já tem um dado numérico importante, de bauxita, perdão, para produzir 10 kg de alumínio. Então a gente já sabe que caímos na possibilidade do texto descrever para a gente uma relação numérica. O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Abralatas, o país obteve um índice de reciclagem de 97,4% de um total de 4 vezes 10 a 5 toneladas de latas vendidas. Considere que a lata é constituída de alumínio puro. Isso é importante. Beleza? E, levando em conta apenas a reciclagem de latas, qual o valor mais próximo da massa de bauxita em tonelada que deixou de ser extraída da natureza em 2020 no Brasil? Então, vamos lá.
Primeiro passo, identificar reação ou relação que a questão descreve. A gente, nesse caso, não vai precisar montar uma reação em si. A gente já sabe que é a partir da bauxita que a gente obtém o alumínio. Então, nosso primeiro passo, ele seria já a relação entre bauxita e alumínio produzido. A gente sabe que 50 kg de bauxita, que não são compostas somente de alumina, 50 kg de bauxita são necessários para produzir 10 kg de alumínio. Beleza? E ele quer saber, a partir dessa reciclagem que a gente fez, a gente não precisou extrair a bauxita para produzir alumínio, né? Então, a gente conseguiu economizar uma extração de bauxita, digamos assim, né? E baseado no que a gente consegue reciclar de alumínio, a gente consegue saber quanto a gente deixou de extrair de bauxita a partir dessa relação. Então, o primeiro passo, identificar a reação ou relação numérica, no caso, a questão aí descreveu para a gente essa relação. O segundo passo, a gente vai destacar o que a questão pede, vai entender o que a questão pede, né? A questão está pedindo para a gente qual é o valor mais próximo da massa de bauxita em tonelada que deixou de ser extraída da natureza 2020 no Brasil. Então a questão está querendo que a gente relacione bauxita e alumínio. A gente sabe a relação básica entre eles, entre a quantidade de bauxita necessária para produzir alumínio. A gente sabe quanto a gente deixou de produzir de alumínio. Quando a gente recicla, a gente deixa de produzir. Então, agora a gente já sabe o que a questão pede. O segundo passo já foi executado. Então, o segundo passo aqui seria o quanto de bauxita. Vamos escrever assim: alumínio reciclado deixo de extrair bauxita. Obviamente você não precisa escrever isso toda vez que você for fazer a questão, mas como aqui o nosso objetivo é treinar, né? Então vamos deixar tudo bem organizadinho, tá, para você conseguir tirar teu print depois da resolução toda certinho. E aí, se eu deixei de extrair uma quantidade de bauxita, eu preciso saber quanto de alumínio eu reciclei para saber quanto eu deixei de extrair. Vamos aí ao terceiro passo, que seria destacar esses valores. Então, 97,4% de 4 vezes 10 é 5 toneladas. Então, aqui a gente tem 97,4% de quantas toneladas? De 4 vezes 10 é 5. Certo. E aí agora entra uma parte muito interessante, que é uma parte mais matemática, né, do que química. Esse número, 97,4% é um número bem quebrado, né? E se a gente olhar as alternativas, a gente consegue ver que elas estão distantes. A primeira tem 1 vezes 10 elevado à quarta, a segunda 4, basicamente, vezes 10 à quinta, a terceira 5 vezes 10 à quinta, a quarta 1,9 vezes 10 à sexta e a última 2 vezes 10 à sétima. A gente pode fazer a conta de fato, né, multiplicar 4 por 97,4%, né, vai ficar 4 vezes 0,974, e a gente vai chegar num valor bem exato. Mas se a gente quiser economizar tempo nessa prova, a
a gente não precisa fazer essa multiplicação, porque esse valor aqui é muito próximo de 100. Como a gente vai arredondar ele para 100, a resposta que a gente vai encontrar vai ser um pouco maior do que, de fato, a alternativa. Como as alternativas estão distantes o suficiente, a gente consegue fazer essa aproximação de uma maneira razoável. Aqui o quarto passo meio que já foi, né? A gente entendeu o contexto e agora seria aí o quinto passo, as nossas contas. A gente sabe que 10 quilogramas de alumínio são produzidos a partir de 50 quilogramas de bauxita. Beleza. A gente sabe que isso aqui são toneladas de alumínio, já que ele falou pra gente que as latas são constituídas de alumínio puro. 4 vezes 10 à quinta toneladas de alumínio. X, como aqui em cima tá quilo e quilo, aqui embaixo se eu usar tonelada na esquerda, vai sair em tonelada na direita. Toneladas de bauxita. Beleza. E aí fica uma regra de 3 bem fácil. X vai ser 4 vezes 10 à quinta vezes 50 divididos por 10. E aqui a gente simplifica o zero do 50 com o zero do 10. Vai ficar 4 vezes 5, que vai dar 20 vezes 10 à quinta, que é igual a 2 vezes 10 à sexta toneladas de bauxita. E aí a gente vai olhar as alternativas e, obviamente, não vai ter o 2 vezes 10 à sexta, porque a gente aproximou 97,4 de 100. Só que tem 1,9 vezes 10 à sexta. Como a gente aproximou algo que era muito próximo para algo maior, o resultado deu algo muito próximo do que é o real. Um pouquinho maior. 2 vezes 10 à sexta, a nossa resposta vai ser letra D. Ah, Felipe, eu não tenho confiança em fazer dessa forma, eu quero fazer a conta. É só você fazer 4. Vamos puxar lá de cima, que aí fica mais fácil. 4 vezes 97,4%. Ou seja, 4 vezes 0,974. 4 vezes 0,974. Faz 4 vezes 974, depois divide o resultado por 1.000. Então, 4,974, 16, vai 1, 28, 29, vai 2, 36, 37, 38. Beleza, dividindo isso aqui por 1.000, eu vou ter 3,896. Beleza. Tendo esse 3,896, deixa eu apagar essa continha aqui. Tendo esse 3,896 aqui, basta eu multiplicá-lo por 5. E aí eu encerro e tenho aquela resposta que vai ser bem exata. Mas aí, né, levar em conta o seguinte, olha o tempo que eu acabei consumindo, né, para chegar nesse resultado aqui. 3,986 vezes 5. Cinco vezes 6, 30, vai 3, 43, vai 4, 49, vai 4, 19. Então,
É um valor muito próximo, né? A gente tem aí esse valor sendo basicamente aquele, né? A gente vai andar 3 casas com a vírgula, 19,93, então é o que a gente tem aí em termos de conta. O resultado, ele é obviamente muito próximo do que o resultado, na verdade, vai dar pra gente. É 896, né? 986. Tem que ouvir. Ele vai dar um resultado muito próximo do que esse daria pra gente. Só que se a gente fizer daquela outra forma, a gente consegue economizar um baita tempo. Escrevi 896 lá em cima, fiz 986 aqui. 896 vai ser 33, 45, 48, vai 4, 44, vai 4, 15, 19,48. Então, esse resultado aqui de 2 vezes 10 a 6, ele na verdade, né, se a gente for levar em conta o valor daqui, esse valor aqui é o valor real, ele vai ser 1,948 vezes 10 a 6. Beleza? E essa aí, obviamente, é a letra D. Tranquilo? Questãozinha que caiu no Enem aí em 2024, questãozinha da Bauxita, bem de boa. Vamos de próxima. Essa questão aqui caiu no Enem PPL, sobre produção de titânio. Vamos dar uma olhada nela e já vamos sublinhando no enunciado as informações importantes aí para a gente conseguir economizar tempo nesse enunciado. O titânio é encontrado na natureza em minerais, dos quais o rutilo, tem fórmula, tem nome, vamos sublinhar, está presente na principal mina do Brasil, localizada no Rio Grande do Norte. Para a obtenção do titânio metálico, que é o TI. O TiO2 é submetido a 2 operações. A primeira consiste na cloração, produzindo tetracloreto de titânio conforme a equação. Está aqui já a nossa equação. A segunda operação consiste na redução, redução do tetracloreto de titânio, utilizando o magnésio metálico. Está aqui já descrita, na verdade explicitada para a gente a segunda reação. Considere as massas molares, aí eu tenho os dados. Qual a massa de gás cloro necessária para produzir 480 kg de titânio metálico? Aqui a gente está querendo relacionar gás cloro e titânio. Então, o primeiro passo a gente já tem. Identificamos as reações. Está aqui. A primeira reação vai produzir o tetracloreto e depois o tetracloreto reage com o magnésio, uma reação redox, vai produzir o cloreto de magnésio e o titânio metálico. E a gente quer relacionar a massa de gás cloro, ou seja, um participante da primeira reação, com um reagente da segunda reação. Como é que a gente vai fazer isso? Nossa primeira etapa, ela vai ser juntar essas duas reações e montar o que a gente chama de reação global. Então, aqui, TiO2, deixa eu copiar isso aqui que fica mais fácil. Temos aqui a primeira reação. E a segunda reação. Traremos as duas para cá. Como é que eu faço agora para conseguir transformar essas duas equações em algo único? Primeiro, eu tenho que identificar o que está acontecendo nas duas etapas e o que tem em comum entre elas.
Se a gente continuar observando aqui, a gente vai ver que tem um composto em comum. Sempre tem um composto em comum entre elas. E aí, quem é esse composto em comum? O tetracloreto de titânio. A gente tem que deixar quantidades iguais nos produtos de uma e no reagente da outra, para que quando a gente some, eles se anulem e o resto se some ou se anule se tiverem substâncias iguais em lados diferentes. Então aqui, no caso, as quantidades de TiCl4 já estão iguais dos dois lados. Tem 1 mol em cima, tem 1 mol embaixo. Em cima eu tenho os produtos, embaixo reagentes. Então, assim eu já consigo cortar o TiCl4 e somar todo o resto. Lembrando que se tiver coisa igual, de lado igual, eu somo, de lado diferente eu corto. Beleza? Mais 2 mg. E aqui acabaram os reagentes. Vamos jogar um pouquinho isso aqui para a esquerda para eu poder ter espaço para botar os produtos. E agora a gente vai ter esses produtos que vão ser 2CO2. Obviamente isso aqui é uma reação de equilíbrio, né? Se eu estou somando duas etapas de equilíbrio. 2MgCl2. E o meu titânio eu quero produzir. E antes, eu tinha uma relação indireta do cloro com o titânio. O cloro estava na etapa de cima, o titânio puro estava na etapa de baixo. Agora eu tenho uma relação direta entre eles, que é o cloro. Vou pegar uma corzinha bonita. O cloro está aqui nos reagentes e o titânio está aqui nos produtos. Beleza? Aí agora, a nossa primeira etapa, que é identificar a reação, ela basicamente já foi. A nossa segunda etapa, que seria entender o que a questão pede, qual é a massa de cloro necessária para produzir 480 kg de titânio metálico. Entendemos que a gente tem que relacionar o titânio com o cloro. Terceira etapa, o terceiro passo, seria marcar as informações importantes no texto. O texto está aqui explicando para a gente um contexto de produção de titânio metálico e dizendo para a gente já explicitamente essas reações. Então, basicamente, está feito. A quarta etapa seria, o quarto passo seria contextualizar, caso a gente não conseguisse entender até o momento, mas parece estar bem claro, né? Ele quer relacionar gás cloro, em termos de massa, com o titânio metálico também em termos de massa. A gente já juntou as duas reações, chegamos na reação global. Agora a gente vai montar a nossa regrinha D3, beleza? Então, vou botar uma reticência aqui. E chegamos aí na quinta etapa. Aí agora a gente vai botar as substâncias, as duas substâncias relacionadas, né, em termos de massa. A gente pode botar primeiro em termos de mol, para a gente entender a situação melhor. 2 mol de Cl2, 1 mol de titânio. Então, com 2 mol de Cl2 eu produzo 1 mol de titânio. Agora a gente vai converter para massa. Massa do cloro, 35 gramas por mol. Massa do titânio, 48. Então aqui a gente tem 35 vezes 2 do Cl2 vezes 2. Então, 35 vezes 2, ele botou só 35, não 35,5. 35,5, então aqui a gente vai ter 2 vezes 71 gramas de gás cloro. E do outro lado é 48. Então, do outro lado, a gente vai ter 48 gramas de titânio. Beleza? Agora a gente já tem a nossa relação básica. Ele quer saber a massa de gás cloro necessária para produzir 480 kg de titânio. Então aqui na parte de baixo eu vou colocar os meus
480 quilogramas de titânio. E do outro lado eu vou obter a massa de cloro em quilogramas também. Então, vou botar aqui X quilogramas de cloro. X, no caso, vai ser 480 vezes 2 vezes 71 divididos por 48. Pô, Felipe, eu já percebi ali que da primeira linha para a segunda rolou uma proporçãozinha de multiplicar por 10 e adicionar 1 quilo. Eu não posso fazer isso do outro lado? E já vai sair de cara? Sim. Perfeitamente. Posso. Tanto é que aqui eu vou basicamente simplificar o 480 com 48, vai ficar 10 sobre 1. E 10 vezes 71, 710. 2 vezes 710, 1420. Beleza, então 1420 quilogramas de Cl2. Beleza? Letra E. Show de bola, pô. Tá aí o printzinho da resolução para os senhores e para as senhoras. E bora para a próxima. Essa próxima questão aqui, deixei para a rapaziada que quer SpaceX. Quem não quer SpaceX e acha que fazer as questões da SpaceX é perda de tempo, olha, não é perda de tempo. Não é porque o estilo da prova é diferente que as questões são perda de tempo. Você vai treinar o mesmo ensino que você treinaria numa questão do Enem. A questão da SpaceX, ela costuma envolver esse contexto militar, né? E ela costuma ser mais direta no objetivo dela. Nem todas as questões, enfim. Vamos dar uma lida nesse enunciado aí, sublinhando as informações que são importantes para a gente. Em atividades militares de campo, podem ser usados aquecedores químicos sem chama para o aquecimento de rações operacionais. O óxido de cálcio, CaO, então, vamos sublinhar, tem fórmula, tem nome, a gente sublinha, é um dos principais produtos químicos aproveitados nesses aquecedores. Esse composto químico reage com a água, então, esse composto reage com a água, gerando como produto o hidróxido de cálcio, CaOH2. A questão ainda foi boazinha, deu a fórmula do hidróxido para a gente. Além de grande quantidade de calor. Por ser extremamente exotérmico que libera calor, certo? A parte termoquímica aí, esse processo pode ser empregado como aquecedor químico para esquentar rações operacionais em atividades militares. Para o preparo do aquecedor químico sem chamas, cada um dos 50 soldados, então cada um dos 50 soldados de um pelotão levou consigo um pote contendo 140 gramas de óxido de cálcio, com 80% de pureza. Considerando-se o consumo total do reagente de todos os soldados do pelotão e a reação completa do óxido de cálcio com a água, a massa de produto gerada nessa reação foi D. E ele dá as alternativas, né? Então, vamos ao primeiro passo aí, que é identificar a reação. Nesse caso, ele não descreveu, ele não entregou explicitamente a reação para a gente, mas ele descreveu bem completinho como que a reação se dá. Basicamente, a gente tem óxido de cálcio, água, formando o CaOH2, liberando calor. Beleza? Eu poderia botar CaOH2 mais energia, alguma coisa assim, né? Então, essas são as substâncias envolvidas. O próximo passo é balancear, verificar esse balanceamento e ver se está tudo certo. A gente tem cálcio, um de um lado, um do outro. Beleza. Oxigênio, tem um aqui no CaO, outro aqui na água.
tem 2 do outro lado. Lembrando que esse númerozinho 2, o índice aqui do OH, ele serve tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio, já que ele está fora do parênteses. Então tem 2 oxigênios aqui na direita também nos produtos, e do lado esquerdo a gente tem 2 hidrogênios, e do lado direito, nos produtos, a gente também vai ter 2 hidrogênios, né? Porque tem 2 hidroxilas ali. Então a reação já está montada, já está balanceada, e ele quer saber qual é a massa total de produto obtida, sabendo que tem um pelotão com 50 soldados, cada um deles vai ter 140 gramas de óxido de cálcio com 80% de pureza. Então, o segundo passo, que seria entender o que a questão está pedindo, ela está pedindo a massa total formada. Então a gente tem aqui uma massa que a gente vai formar de hidróxido. Ela está dizendo para a gente que tem 140 gramas vezes 50, que é o número de soldados do pelotão, e que isso aqui está com 80% de pureza, ou seja, parte desses 140 gramas não é óxido de cálcio, logo não vai reagir com água formando hidróxido. Então a gente não considera ele como um produto formado, a gente considera ele como algo que não vai reagir, beleza? Impureza, tecnicamente falando, não reage. Pode ser que reaja na vida real, mas de qualquer forma, em questões de vestibular, ensino médio, a impureza não reage, beleza? Então, desses 140, 80% só são óxido de cálcio. Então eu vou multiplicar isso aqui por 80%, que é a mesma coisa que 0,8. Beleza? Vamos aí à nossa parte de conta. Já conseguimos entender o contexto, já conseguimos sublinhar os dados, já conseguimos nos colocar na situação problema. Então agora a gente vai para o nosso quinto passo, que é, de fato, fazer a nossa conta. A gente está querendo relacionar óxido de cálcio com hidróxido de cálcio. E aí ele deu nessa questão aqui as massas? Não. Felipe, como que eu faço se na questão não foram dadas as massas? A prova vai ter uma tabela periódica. Então, em termos de massas molares, você vai lá na tabela e você vai olhar essas massas molares. Aqui eu já vou colocar em gramas por mol. Beleza? Cálcio vai ter a massa de 40. Cálcio vai ter a massa de 40. Precisa botar gramas, porque eu já botei gramas por mol ali. Hidrogênio vai ter massa 1 e oxigênio vai ter massa 16. Com isso, a gente vai ter que a relação básica da estequiometria entre essas duas substâncias é 1 mol de óxido produz 1 mol de hidróxido. Beleza. 1 mol de CaO produzindo 1 mol de CaOH2. Agora eu vou converter para a unidade do meu interesse. Deixa eu jogar esse finalzinho lá para o outro lado para não ficar apertado aqui. Beleza. Agora convertendo para a unidade do meu interesse. 1 mol de CaO. Vamos calcular essas massas molares aqui embaixo, aproveitar esse espaço. Pegar uma corzinha simpática e vamos lá. Massas molares seriam aí CaO seria igual a 40 mais 16. Com isso a gente tem 56 gramas por mol. E o CaOH2 a gente vai ter
os 40 do cálcio, mais 2 vezes 1 do hidrogênio, mais 2 vezes 16 do oxigênio, que vai dar igual a 32 mais 2, 34, mais 40, 74 gramas por mol. Então aqui a gente já tem as massas, né, do CaO, vão ser 40 mais 16, o que vai me dar 56 gramas de CaO, e aqui 74 gramas de CaOH2. Essa vai ser a nossa primeira linha da regra de 3. Agora, eu tenho duas opções para fazer o final desse cálculo. Eu posso já embutir os 140 vezes 50 vezes 0,8 desse lado aqui embaixo do CaO, porque eu tenho um problema de pureza. Pureza é um problema no reagente. E você pode até se perguntar, pô, Felipe, mas se é um problema no reagente, eu não deveria descontar esses 80% dos 56? Não. Essa primeira linha é a reação perfeita, beleza? Essa é a reação perfeita. Um problema de pureza não é um problema na teoria, é um problema na prática. A gente tem um CaO impuro. Então a gente não vai botar na teoria. Na teoria está tudo 100%. Embaixo a gente vai ter o problema de pureza. A gente só colocaria em cima se fosse um problema de rendimento. Porque apesar de na teoria o processo ser perfeito, na prática ele não produziria 100%. Seria um rendimento diferente. Então a gente jogaria o rendimento aqui nos produtos. Como o problema é de pureza, a gente joga nos reagentes na segunda linha, beleza? A primeira linha é o processo teórico. A gente não tem problema de pureza no processo teórico. O problema de pureza é um problema prático. Aí a gente vai ter aqui os 140 vezes 50 vezes 0,8. Deixa eu separar esse 50 e esse 0,8 para a gente entender que eles não são da massa, né? Vamos botar o grama aqui no 140 e vamos jogar eles um pouquinho para a esquerda para eu poder colocar o CaO. E aqui do outro lado, X gramas de CaOH2. Aí aqui embaixo, a gente já consegue fazer a conta final. X vai ser 140 vezes 50 vezes 0,8 vezes 74 divididos por 56. E aí tem diversas formas de fazer essa conta aqui. Nesse caso, a gente pode até tentar encontrar uma proporção. Talvez 2 vezes meia, mas de qualquer forma, quando a proporção não estiver muito clara, vamos simplificar da maneira clássica mesmo, né? E se quiser fazer alguma outra conta, né, a gente consegue fazer também. 56 dá para simplificar por 74. Aqui eu tenho 37 e aqui eu tenho 28. 5 vezes 0,8 dá 50 vezes 0,8 é a mesma coisa que 5 vezes 8, que dá 40, né? Então isso aqui dá 40. 40 dá para simplificar com 28. Vamos estender essa conta aqui para baixo para não ficar muito tumultuado ali em cima. Então aqui a gente tem 140 vezes 40 vezes 37 divididos por 28. Dividindo 40 e 28 por 4, a gente tem em cima 10, embaixo 7. E simplificando ainda o 7 com o 140, a gente tem em cima 20,
embaixo 1, dividindo de 2 por 7. Beleza? Então aí a gente tem 370 vezes 10 vezes 20, joga esse 10, multiplica o 37, eu falei 370, na verdade é 37. 37 vezes 10 vezes 20, joga esse 10 multiplicando o 37, vai dar 370. Depois pega o zerinho do 2, joga ali, 3.700. Aqui a gente vai ter 7.400 gramas de CaOH2. E ele quer em quilogramas? Deixa eu ver. Não, ele quer em gramas mesmo. Então, já temos aí a nossa resposta. 7.400 gramas de CaOH2. Beleza? Teria como fazer essa questão aqui de uma outra forma? Só se você quisesse pegar essa pureza e descontar ela no final. Botar esse valor aqui como sendo 140 vezes 50, fazer essa conta, você ia encontrar um resultado. Esse resultado está para 100, assim como o x está para 80. No caso seria y, né, porque você já chamou isso aqui de x. E você chegaria no mesmo resultado, beleza? Então, questões de pureza e rendimento a gente pode descontar tanto já na regra de 3 como depois do processo. E não tem problema, o resultado vai ser igual desde que a gente faça, obviamente, os mesmos descontos. Lembrando que pureza e rendimento, caso hajam os dois na reação, né? Por exemplo, uma reação tem 50% de rendimento e o reagente é 50% puro. Eu multiplico os dois e o produto vai ser 25% do esperado, 50% de 50%. Beleza? Mais uma questãozinha se foi. Tire um print de vocês aí, excluam a minha careca, por favor, e vamos de próxima. Essa aqui é uma questãozinha da UFPR. Essa aqui é uma questãozinha da UFPR, né? A gente vai fazer o mesmo passo a passo de antes, beleza? Um dos pigmentos sintéticos mais antigos, encontrado em paredes de tumbas e templos egípcios, é o azul egípcio de fórmula. Então vamos lá. Azul egípcio de fórmula. Essa formulinha, beleza. CaCuSi4O10. O azul egípcio é produzido pela mistura, moagem e aquecimento de um minério de cobre. Então, vamos lá. Minério de cobre, areia e calcário, conforme apresentado na equação a seguir. Tem a equação aqui, a equação já foi dada. Vou dar um confere no balanceamento, se ela estiver errada a questão vai ser anulada, eu não perco tempo. Então, cobre. Tem 2 cobres aqui de um lado, vai ter 2 cobres aqui do outro. Beleza. Carbono, eu tenho 1 mais 2 aqui na esquerda nos reagentes, então aqui na direita, 3 CO2 vão ter 3 carbonos. O carbono está balanceado. Silício, tem 8 silícios aqui do lado dos reagentes e aqui 2 vezes 4 nos produtos, balanceado. Hidrogênio, eu vou ter 2 hidrogênios aqui do lado dos reagentes, 2 hidrogênios do lado dos produtos, balanceado. E por último, o oxigênio naturalmente vai estar, porque se tudo está oxigênio tem que estar. O O3 mais 2 vão ser 5, aqui mais 16, 21, aqui mais 6 eu vou ter 27, 2 vezes 10 eu já tenho 20, 3 vezes 2, 6, 26, mais 1 da água aqui, 27, então está balanceado. Em um experimento foram misturados 221 gramas de CuCO3OH2, é um sal misto. Um sal, na verdade, um sal básico e misto. 600 gramas de SiO2 e 1.000 gramas de CaCO3. Aí, quando ele dá vários dados de massa das substâncias, né, ele deu dado de massa de 3 substâncias aqui, a gente já levanta as orelhas. Por quê? Alguma coisa vai estar em excesso. É como se eu falasse para você assim, eu tenho 10 chassis de carro, 100 rodas de carro, 150 retrovisores e 40 vidros. Quantos carros eu consigo fazer? É mais ou menos essa analogia. Ele deu vários dados de coisas envolvidas no mesmo processo. Uma dessas coisas vai limitar, né? Por exemplo, eu tenho 2 chassis, 2 estruturas de carro e eu tenho 4 rodas. Quantos carros eu consigo fazer? Um só, porque cada carro vai ter 4 rodas. Então, por mais que eu tenha 2 chassis,
o segundo eu não vou conseguir utilizar porque eu não vou ter roda. Então aqui basicamente é isso que está acontecendo. Considerando as informações fornecidas e que a massa molar, e aí ele deu esses dados aqui que já foi uma bondade imensa, ele deu essas massas molares. Qual será a massa de pigmento azul egípcio obtida em gramas? Então, primeira etapa, a reação química. Já temos a reação química, então nossa etapa de número 1 vai ser basicamente essa reação. Vou jogar ela aqui para o lado direito para não ocupar muito espaço. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dela. Deixa eu pegar minha corzinha azul. Então aqui a gente vai ter nossa primeira etapa. E aí ele deu dados dessas 3 substâncias que estão envolvidas aqui em termos de experimento. 221 gramas do minério. Então vamos lá. 221, 600 de SI, 1000 de... Beleza. Então aqui a gente tem 221 gramas. Aqui a gente tem 600 gramas e aqui a gente tem 1000 gramas. Beleza? E a gente quer descobrir a massa desse composto aqui que a gente vai conseguir produzir. Só que antes da gente descobrir essa massa, a gente precisa ver quem está em excesso. E aí, como que a gente vai descobrir quem está em excesso? Vendo a proporção pela qual eles reagem. Igual o exemplo do carro. Eu sei a proporção de um chassi para 4 rodas, igual um caso de uma bicicleta. Eu sei que a bicicleta, cada quadro de bicicleta vai ter 2 pneus. Então, se eu souber quantos quadros tem, quantos pneus tem, eu sei quantas bicicletas eu consigo fazer. Aqui, ele me deu uma relação que, na reação balanceada, vai ser 1 mol de CO2, CO3, OH2, reagindo com 8 mol de SiO2 e 2 mol de CO3. Beleza. Agora, a gente vai converter para a unidade do nosso interesse, que é uma unidade de massa. Ele deu as massas molares desse pessoal todo. Esse aqui já seria basicamente o 5º passo. O 2º passo seria entender o que a questão quer, a gente já sabe. Ela quer descobrir a massa de pigmento azul obtido. O 3º passo seria sublinhar os dados importantes, já sublinhamos. O 4º passo é um passo complementar, seria a gente ler e entender o contexto da situação, já fizemos isso. E agora a gente está aí no 5º passo, que já é a conta. Então agora a gente já está no 5º passo. A gente tem aí 1 mol de CuCO3OH2. Ele disse pra gente que 1 mol disso tem 221 gramas. Não confunda a massa molar com essa massa aqui de cima de 221, beleza? É uma coincidência ele ter usado 221 gramas aqui e a massa molar ser 221. Mas a gente não vai botar esse 221 aqui embaixo por causa desse 221 laranja de cima, certo? Então aqui embaixo a gente tem 221 gramas. Aqui a gente vai ter 8 vezes 60 gramas. E aqui a gente vai ter 2 vezes 100 gramas. Beleza? Temos aí agora a relação entre as massas dessas substâncias. A gente sabe que 4 vezes 60 vai dar igual a 480 gramas. E 2 vezes 100 vão dar 200 gramas. Beleza. Então a gente sabe que essas substâncias se relacionam dessa forma. Esse 221 ficou feio. Vou fazer de novo. Colado esse 2. Elas se relacionam dessa forma. 221 gramas está para 480, que está para 200. No experimento que ele fez, ele usou 221 dessa, só que ele usou 600 dessa.
ele só precisaria usar 480, então vai sobrar 120. Está em excesso esses 600 gramas, ele só usaria 480, então desses 600 que a gente usa, eu vou ter os 120 gramas de excesso. Beleza? Aqui ele usou 1000 gramas, ele precisaria só de 200. Então, daqueles 1000, ele vai ter 800 gramas de excesso. Beleza? Então, quem vai ser o limitante? O CO2, CO3, OH2. Então, aqui, 0 gramas de excesso. Logo, a gente consegue ver que ele é o limitante. Beleza? Descobrindo qual é o limitante, a gente consegue dizer quantos carros conseguem ser fabricados, quantas bicicletas, quanto que a gente conseguiu formar do tal do azul egípcio. Aí agora que a gente descobriu, a gente usa sempre o dado do limitante. Porque o dado de excesso tem 8 pneus e um chassi. O excesso é 8 pneus. Se eu usar o dado de 8 pneus, eu vou falar que eu produzo 2 carros, mas eu não tenho o segundo chassi para produzir, então eu tenho que usar sempre o dado do limitante, beleza? Então, a relação entre eles começa 1 mol de CuCO3OH2 produzindo 2 mol de CaCuSO4O10. Então, 1 mol de CO2. Calma aí. Qual que é a substância? CO2, CO3OH2. Isso. CO2. CO3. OH2 produz 2 mol de CaCuSO4O10. CaCuSO4O10. CaCuSI4O10. Aí agora a gente vai converter para a unidade do nosso interesse, massa. Então, a partir do limitante, a gente vai fazer essa próxima etapa. Ele falou aqui pra gente que a massa do CuCO3OH2, CO2CO3OH2 é 221, então 1 mol dele vai apresentar 221 gramas de massa. E 2 mol do CaCuSI4O10 vai ser 376 vezes 2. Então, 2 vezes 376 gramas de CaCuSI4O10. Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para a esquerda. CaCuSI4O10. Beleza. Aí agora a gente vai ver o que a gente usou em termos de quantidade. A gente usou os próprios 221. Então isso aqui já sai como resposta nossa. Isso aí já vai dar os 2 vezes 376, que vai dar 752. Igual a 752 gramas de
CaCuSi4O10. Beleza? 752, letra C. Então essa questão aqui, ela é uma questão basicamente feita para você aprender a detectar reagente em excesso e reagente limitante, beleza? Deixa eu mover a minha careca pro lado de lá. Ups, pronto. Agora você pode printar dignamente. Então, é uma questão feita para você aprender a identificar reagente limitante e reagente em excesso. Caso não fossem essas 221 gramas que tem aqui, esses 221 gramas que tem aqui, eu botaria na segunda linha da regra de 3 o valor da massa, que seria de CO2, CO3 ou H2, e eu obteria a massa produzida, beleza? Coincidentemente, foi os mesmos 221 da massa molar que teve ali, beleza? E caso esses valores aqui fossem diferentes, se esse valor, por exemplo, fosse diferente do 221, eu teria que fazer uma regra de 3, relacionando o SiO2, CaCO3, para ver se eles estão em excesso em relação ao outro, e depois relacionando o CO2, CO3 ou H2 com o SiO2, depois com o CaCO3, para ver quem, no fim das contas, está em excesso, beleza? Nessas horas, a gente tem que ter um bom senso proporcional. Por exemplo, se ao invés de 221 fosse, sei lá, 22,1, 10 vezes menos, a gente veria se esses 480 estão em 10 vezes menos também, ou seja, 48. Não, é 600, né? Então, obviamente, a gente tem um limitante aqui. E a gente veria se esses 200 são, se esses 1000 são 10 vezes menos, seria 20, né? Então, se fosse 22,1 para estar tudo acertadinho, seria 48 e 20. Então, qualquer coisa maior que 48 seria excesso de SiO2, qualquer coisa maior que 20 seria excesso de CaCO3, beleza? As proporções, elas são mantidas e aí, na base do bom senso, a gente vai vendo com mais facilidade. Obviamente, conforme você for fazendo mais questões, você vai familiarizando mais esse tipo de raciocínio, né? Então, resposta em letra C. E, por último aí, vamos fazer a nossa última questão. Deu até para sentir o cheiro da folha da prova. Vamos lá, questãozinha da FUVEST, deixa eu voltar pro cantinho. Beleza. Questãozinha da FUVEST aí, para gerar hidrogênio foi utilizado o aparato ilustrado na figura. Aí tá, tem um balão, balão redondo de frio fundo chato tal, né? E tá queimando alguma coisa ali, ou soltando algum gás, alguma coisa assim, reagindo, e esse gás está passando por essa tubulação, chegando e sendo recolhido aqui num outro tubo, né, numa proveta que está virada de cabeça para baixo. E aí, durante o processo, o gás vai sendo gerado, a gente vê as bolinhas aqui sendo representadas. Depois que o gás foi todo gerado, obviamente, o gás que tem aqui, a quantidade de gás que tem aqui nesse tubo, aumentou e aí acabou a geração, né, após o processo de geração. Vamos lá. Ao frasco à esquerda, ou seja, naquele que está reagindo, soltando o gás, adicionou-se uma quantidade pré-determinada de raspas de zinco metálico e ácido clorídrico. Então, vamos sublinhar essa reação aqui, essa descrição aqui, raspas de zinco metálico e ácido clorídrico. Beleza. Em seguida, o frasco foi fechado com uma rolha conectada a uma tubulação, ok? Para que nada do gás escapasse. À medida que o hidrogênio é produzido pela reação, aí ele já ajudou, basicamente deu de bandeja para a gente. Aí ele já deu a reação, o gás se acumula em uma proveta previamente cheia de água. Dado que a solubilidade do hidrogênio em água é desprezível, o volume ocupado pelo gás na proveta corresponde ao volume de hidrogênio produzido durante a reação. Faltou um espacinho. Considerando que nas condições de experimento foram gerados 49,8 ml de hidrogênio, quantidade de zinco metálico em gramas que de fato reagiu. Questãozinha fácil, ele já deu a reação tá balanceada. Se a gente parar para conferir, essa reação ela é bem simplinha, então não tem muito mistério no balanceamento dela. A gente vai ter aqui o zinco metálico, que ele vai botar ali no estado sólido com NOx 0, mais 2
íons hidrônio que vão vir aí do ácido, né, do ácido clorídrico, gerando o zinco oxidado, que já vai estar na sua forma aquosa, mais o gás hidrogênio, na verdade é H2, mais o gás hidrogênio, obviamente na sua forma gasosa, né? Se eu quisesse, eu poderia dizer que formou cloreto de zinco. Cloreto de zinco é solúvel, foi o que ele disse aqui pra gente na reação, beleza? Então, tem zinco 2+ aqui na forma aquosa, forma ionizada do zinco, né? A gente tem um cátion zinco, a gente tinha um cátion, reaçãozinha, redox, padrão D+. O que o enunciado quer? Seria o segundo passo. Ele quer saber a quantidade de zinco metálico em gramas que de fato reagiu. Ele disse pra gente quanto de hidrogênio foi formado, e ele disse pra gente aqui embaixo também que o volume molar do gás ideal nas condições de experimento é 22,9 e deu essa massa molar do zinco pra gente. Então a gente está querendo relacionar aqui o zinco com o hidrogênio. Segundo passo era entender o que a questão quer, lemos o comando, entendemos. O terceiro passo seria sublinhar os dados importantes, sublinhamos esses dados, já conseguimos entender. O quarto passo seria entrar nesse contexto aqui da questão, né? Se colocar na situação um problema, a gente já fez isso, já conseguimos entender o que é para fazer. Agora a gente vai para o quinto e último passo, que é basicamente conta. Essa questão aqui eu escolhi ela para trabalhar um pouquinho o conceito de gases também, né? A gente tem um dado importante que essa questão dá pra gente, que é volume molar do gás ideal nas condições do experimento, 24,9 litros. Quer dizer que volume molar, volume de 1 mol. Gás ideal, basicamente todos os gases do ensino médio. E nessas condições de temperatura do experimento e de pressão, a gente tem 1 mol ocupando 24,9 litros. Se a gente sabe o volume de hidrogênio que foi formado, a gente sabe quantos mol de hidrogênio reagiram. Se a gente sabe quantos mol reagiram, a gente sabe quanto foram formados, a gente sabe quanto foi formado. O volume, a gente sabe quantos mol foram formados, que a gente consegue converter esse volume para mol, já que ele disse para a gente o volume de 1 mol. E a gente consegue relacionar essa quantidade de mol produzida de H2 com a quantidade que reagiu de zinco metálico, beleza? Então, aqui a gente vai escrever a nossa relação. 1 mol de zinco metálico vai formar 1 mol de H2. Vou até apagar essa linha porque isso não é o início da regra de 3. Isso aqui é só a relação básica. Agora a gente vai substituir por dados que são do nosso interesse. Ele disse pra gente que a massa molar do zinco é 65,4. Então, 1 mol de zinco aqui vão ter massa de 65,4 gramas. E 1 mol de hidrogênio, a gente poderia converter para massa. Mas primeiro, ele não dá a informação de massa do hidrogênio pra gente. E outra, ele deu um dado de volume do hidrogênio pra gente. Então a gente não ganha nada convertendo o hidrogênio para massa. A gente tem que converter ele para volume. E ele falou que o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol, nessas condições do experimento, de 1 mol de gás ideal, é 24,9 litros. Então aqui a gente tem 24,9 litros de H2. O volume ocupado por 1 mol de H2. Aí agora, quanto eu formei de H2? 49,8 ml. Ou seja, 49,8 ml. E aí começa a explodir as perguntas. Felipe, eu posso botar ml embaixo se eu usei litro em cima? Pode, só que esse prefixo mili vai se repetir do outro lado também. O mili nada mais significa que um 10 a menos 3. Então é como se fossem 48 vezes 10 a menos 3 litros. Ou seja, se eu botar a massa aqui que eu encontrar vezes 10 a menos 3, eu vou encontrar ela em gramas. Ele está querendo aqui em gramas, de fato. Então, eu posso achar isso aqui em miligramas, já que esse prefixo mili está do lado direito, e depois converter essa massa de miligramas para grama. É uma forma fácil de fazer.
x vai ser igual a 49,8 vezes 65,4 divididos por 24,9. E aí, muita gente já percebeu a proporção que rola daqui para cá. Eu estou basicamente multiplicando por 2 e multiplicando por 10 a menos 3, que é, vou até botar esse 10 a menos 3 de uma cor diferente, para dizer que ele, para mostrar que ele é só o mili que entra aqui. Vezes 10 a menos 3 seria esse mili que entra aqui. Como eu botei o mili, eu não preciso de fato multiplicar por 10 a menos 3. Aqui desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar por 2 e vou botar o mili, que seria esse 10 a menos 3. Como eu botei o mili dos dois lados, eu não preciso de fato efetuar essa multiplicação de 10 a menos 3. E aí, daqui para cá, 2 em cima, 1 embaixo, 2 vezes 65, 130, 2 vezes 0,4, 0,8, 130,8 miligramas. Ele quer a resposta em gramas, só andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, certo? E aí, 0,13, né? Vou botar aproximado 1308, não precisa. E aí, aqui a gente de fato vai pegar esse mili e vai fazer essa vírgula andar 3 casinhas para a esquerda, chegando aí nesse valor de 0,13, que é a nossa alternativa B. Beleza, povo? Passinho aí para você tirar o seu print. Deixa eu ir para o outro lado ali para não atrapalhar. E é isso. Fechamos aí a quinta questão, nosso quinto exemplo. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas, dessa aula, né? Acho que a gente conseguiu desmistificar as questões de estequiometria, resolver problemas de estequiometria, entender os enunciados não é questão de decorar ou ser um gênio, é uma questão de organização do pensamento, de metodologia, e essa metodologia ela é repetitiva, ou seja, quanto mais eu repito, mais eu vou conseguir ter facilidade e efetividade na interpretação desses enunciados, beleza? Isso aí não é só o caso da estequiometria. Tudo na tua vida que você conseguir organizar melhor em termos de estudo, você vai entender melhor. Tudo que é mais organizado facilita a sua compreensão. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Então, caso você ainda não tenha deixado teu like, deixa aquele like, né? Assim o YouTube reconhece que esse vídeo foi relevante para você, a gente consegue ajudar mais gente também. E se você tiver sugestão ou pedido para novos vídeos, outros temas, se você gostou dessa abordagem, deixa aqui nos comentários, né? Isso ajuda a gente a entender quais são as tuas dificuldades e trazer mais conteúdo focado para o nosso canal. E se você quiser assistir mais aulas ou se quiser mais dicas assim, se inscreve aqui no Química do Monstro, né? Que eu, o Felipe Garcia e o professor Monstrão da Química, né? O Marcos Enes, a gente vai estar sempre aqui para te ajudar. Beleza? Agora eu tenho uma última pergunta para você. Você tem sonho de alcançar a vaga na faculdade por meio de Enem, dos vestibulares? Ou você quer seguir carreira militar, quem sabe entrar aí para a SpaceX, Colégio Naval? Né? Paga 10, não tô brincando. Tá sofrendo no ensino médio, precisa daquele reforço de qualidade em química, né? Tá perigando repetir de ano ou tá com uma dívida em química, né? Então eu tenho um lugar bom para você estudar, que é a nossa plataforma Química do Monstro. Lá a gente vai ter podcast, mapa mental, nosso material que a gente escreveu, além de videoaulas, são 73 unidades, tudo organizado por frente. Além disso, a gente tem cronogramas específicos para o Enem, tanto extensivo quanto intensivo, para a SpaceX, para o Colégio Naval, enfim, completaço, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo.
Caso você se interesse, só cola lá, já escolhe o teu plano, ou então se tiver qualquer dúvida, chama a nossa equipe de suporte que a gente está à disposição para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Beleza? E se você chegou aqui, até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, venci a estequiometria, para eu saber que você assistiu até o fim. Beleza, povo? Beijo grande, bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu!